Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de junho de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Senhor, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando água, desfazendo toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Meu Deus, se tiver alguma mãe solo, Pai, desempregada, que está precisando levar o alimento para a mesa dos seus filhos, Deus, que o Senhor venha preparar. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Visita aqueles também, Senhor, que estão na rua, nesse frio, nessa época de frio, Pai. Abençoa, prepara abrigo, lares para eles, em nome de Jesus, amém. O que, mano? A palavra do Senhor está hoje em Josué 10, diz assim, o dia em que o sol parou, amém? O dia em que o sol parou. O dia em que o sol parou, Josué 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai. E a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó, o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, Deus, eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que seu nome, Senhor, venha ser exaltado, venha ser glorificado. Senhor, porque o objetivo do canal é somente pregar a tua palavra para que haja salvação, libertação através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nossa, escureceu aqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver o que aconteceu. Agora voltou ao normal, a tela tinha escurecido. Aí, vamos continuar. Diz assim, de novo, né? 10, o dia em que o sol parou. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei, e o que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel, estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Arroão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laques, e a Delbe, rei de Eglon. Venham para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ele fez a paz com Josué e com os israelitas. Vamos prosseguir. Então, você vê que é uma guerra, tá? E eu queria deixar para os irmãos aqui, que você sabe que Adoni-Zedeque, engasguei, desculpa. Adoni-Zedeque aqui, né, é o rei de Jerusalém, ele significa Senhor de justiça, é o Senhor divino, justo, né? É um rei anterior de Jerusalém, tinha um nome semelhante, né, àquele Melquisedeque, né, rei de Salém, lá de Gênesis 14, 18, tá bom? E aí, ele sabendo ali que Gibeon, né, que Gibeon é o mesmo povo que é os heveus, tá? Os heveus e Gibeon, gibeonitas, ali a gente viu no 9, né, que eles foram lá com astúcia, e o povo de Israel acabou, né, fazendo aliança com eles, e eles passaram a ser, vamos dizer, escravos de Israel, como diz assim, o povo de Deus ali no capítulo 9, tá? Acabou sendo escravo dos israelitas ali no capítulo 9, porque eles haviam feito paz com Josué, feita aliança, né? Então, diz assim no 5. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jormate, de Laques, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Então, eles vai lá, vai fazer o quê? Vai atacar, né, esses reis, eles vai atacar a cidade de Gibeon, né? Que era dos gibeonitas, que fazia parte ali daquelas 7 nações pagãs, né? Que os heveus estavam juntos, que é os gibeonitas. E a gente vai ver o que acontece com isso. No 6, os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué. No acampamento de Gilgal,
não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajuda-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Então, o que acontece? Eles se viraram agora contra os gibeonitas, tá? Por quê? Porque os gibeonitas se uniram com o povo de Israel, ou seja, eles se fizeram servo, escravo. A gente sabe ali do engano e tudo, mas conforme a aliança, né? Josué agora tinha a obrigação de ajudá-los, de cuidar deles. E era algo meio que político, tá? Era tipo um domínio político, ó, meio que assim, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, aí o pacto que Josué fez, assim, os demais era uma política, mas aí o pacto que Josué fez com os gibeonitas, né, obrigava a nação de Israel, de Israel não, sim, a nação de Israel, né, socorrer, né, os seus servos, porque a pessoa ia ser escravo dele, então ele tinha essa obrigação, então não tinha como ele não atender esse salve-nos, né, esse apelo, né, de urgente, de livramento, então ele estava a ser obrigada. E aí a gente vê que no 7 acontece, vamos lá, no 7. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Aí Deus já deu o feedback positivo, vá, pode ir, Josué. Eita, Deus, vai que você vai, né? Eu vou entregar todos eles nas suas mãos, ok? E aí diz no 9, depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Aí Josué pega e apanha esse povo de surpresa. E é uma luta, igreja, tão assim ferrenha, que é aquela, que é onde o sol para, né? Que diz assim, o dia em que o sol parou. Aí, diz assim, depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Olha que lindo. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Olha que lindo. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho. Azeca e Mequeda, enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, olha só, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada de Deus israelita. Então, Deus ajudando nessa guerra, né? Então, a gente vê, né, que foi uma guerra que Deus entrou para guerrear com o povo de Israel. Igreja, olha só que situação, né? Os gibeonitas enganaram, os heveus enganaram o povo de Israel. Depois os israelitas tiveram que defender eles. Por quê? Porque eles passaram a ser os seus escravos, seus serviçais, né? E aí dá todo esse rolo. Mas olha que interessante. No 12, no dia seguinte, olha que coisa linda, meu Deus. Vamos lá pro 12, 10, 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, os israelitas, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: o sol pare sobre Gibeon e você, ó lua, sobre o vale de Aljon. Então ele pediu para parar a igreja. Olha só esse pedido, né? Então a gente, né, vê aqui o que aconteceu, né? Igreja, é tremendo. Então assim, Deus, ele tem, o que eu posso dizer? Arabalachura me decoma, né? Ele tem a sua maneira de trabalhar, né? Então, provavelmente Deus já sabia, né? Que os heveus, os gibeonitas, né? Que são o pessoal de Gibeon, eles iam ser escravo, né? Do povo de Israel, porque já viu uma profecia. Eu já falei pra vocês no capítulo passado, né? Que a gente tá lá, essa profecia, ela tá com Noé, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada, Miele. Tá lá quando Sem, Cã e Jafé, né? Noé sai da arca e aí ele embebeda e Sem, Cã e Jafé e Cã, né? Que é o filho mais jovem, vê seu pai nu. E aí ele fala, maldito, né? Será Canaã, os camitas, será escravo, né? Será escravo. E os gibeonitas fazem parte, né? De Cã e que acaba sendo... servindo seus irmãos, né? Então a profecia se cumpre, né? Os camitas, né? Então a gente vê que é isso, né? Gibeon, ele vem dos camitas ali, né? A gente vê toda essa nação lá em Gênesis, na parte de Noé, quando sai da arca. É tanta coisa que agora eu não me lembro aonde, mas vocês vão ver lá em Gênesis. Ai, Jesus, vamos lá. Gênesis 10, tá bom?
10, 6 os camitas, tá bom? Aí fala todo desse povo. Estes foram os filhos de Cuxi. Cuxi gerou, aí fala Fundoni Rod, Mirra gerou Ludita. Aí fala Canaã gerou Sidom, Et, Amorreu, Gigazeu, Arqueus, Sineus, Eveus, tá bom? Tá lá em 10. Vamos lá, Gênesis 10, 15. E a maldição de Noé com Cã está em 9, 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar a seus irmãos. E quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu e disse assim: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. Então, né, é uma maldição que, né, tá se cumprindo aqui, ok? Então, querendo ou não, acaba se unindo ali os irmãos, né, os descendentes dos irmãos. Simples assim. Né? Por quê? Porque foi Deus que quis assim, então não dá pra questionar. Ai, xerebedecomanai. E aí diz assim: o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Que coisa linda, né? Oxa, Namandassai, o sol parou. Né? É algo real, né? Que aconteceu, né? Mostrando que, né? Que o quê? Né? Que assim, eu acredito que é intervenção divina por completo, porque Deus já fez coisas tremendas, né? Então, assim, a gente vê aqui que Deus jogou pedra, né? Lançou, né? Sobre eles grandes pedras, né? Deus perseguiu ele junto com o seu povo até a derrota e agora o sol parou, né? Então, assim, provando que, né? Que houve sim a intervenção divina, que o grande milagre do Senhor tremendo aqui. Vamos continuar. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Então, assim, algo de Deus não tem como se explicar, tá bom? Eu só sei que milagres não se explicam, vive, ok? Não tenho que especular, porque a palavra já diz por si. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. É óbvio, sem dúvida, ó, aqui, ó, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, diz assim: então Josué voltou com todo Israel e acamparam em Gilgal. Prosseguimos. No 16, aí termina, né, que a gente vê que grande foi a luta. Deus fez coisas maravilhosas. Na igreja, a palavra por si já fala, não tem nem que explicar mais. Vamos para a parte, né, 10, versículo 16. Os 5 reis morreram, são mortos, tá? Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Quem são esses 5 reis, né? São os mesmos 5 reis, tá? Que se reuniram, né, para destruir, né, o povo de Gibeon, os gibeonitas, tá? Que é os 5 reis, né? Os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Gemute, de Laque, de Egron. Que é esses mesmo que está no capítulo 5, versículo 5, tá? Então, a gente vê que eles são derrotados aqui. Vamos prosseguir. Que são os mesmos, os reis, tá? Vamos lá, os 5 reis. Vamos lá no 18, tá? E disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixe ali alguns homens de guarda, mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda, não os deixe chegar à sua cidade, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Então, Deus já tinha falado que tinha entregado e tinha entregado, ok? E ali, filha, os 5 reis simplesmente morreram, né? Os 5 reis fugiram, mas foram presos, tá? Então, não tem muito o que fazer. Vamos colocar aqui versículo 5. Os 5 reis. Vamos lá por 20. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maqueda, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então, foi algo assim que ficou na história, né? Quem vai provocar o povo de Israel, sabendo que Deus estava com este povo, né? Ninguém mais ousou, tá? Ninguém sequer ousou a levantar a voz. Medo, né? Medo mesmo. Medo de Deus, do que Deus havia feito. Vamos lá para o 22. Então disse Josué:
abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Olha só, no 23. Os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jamute, Lax e de Egron. Eram os mesmos, tá? Aqui, ó, do versículo... põe aqui, ó, do versículo 5 e 16, tá? Então, a gente põe aqui e 23. É que eu gosto sempre de estar marcando, tá? Pra mim não esquecer, versículo 5 e 23. E aí diz assim, quando os levaram a Josué... no 24. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinham acampado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Igreja, então assim, nossa, são coisas que a gente não tem como dizer, né? Mas no Antigo Oriente Médio, quando se colocava o pé, era mesmo assim a humilhação pública dos líderes, né? Estavam sendo humilhados ali, né? Pelos seus inimigos e derrotados. Era o ponto culminante, né? Então, assim, no Antigo Oriente Médio era assim, né? Então, mostrou para eles que era o fim. E aí, diz assim, no pescoço destes reis, e eles obedeceram. Então, foi assim, uma humilhação, tá? Oi. O que foi, meu amor? Então, quando eles colocaram o pé, né, põe os pés no pescoço, né, tava humilhando, porque no Oriente Médio era uma regra, tipo assim, pronto, vocês não têm mais o que fazer, tá? Vocês já estão derrotados. Então, igreja, eu vejo assim, o mover de Deus totalmente diferente, né? O trabalhar de Deus aqui, né? É uma história que, sabe, tipo assim, não tem muito o que explicar, mas que Deus mudou, né? A história assim, dos gibeonitas, porque se entregaram para o povo, o povo israelita, do povo do Senhor ali, para serem servos, ser escravos, porque eles temeram que Deus, né, tudo que Deus poderia fazer. E aí no 25 disse assim, no 25, disse-lhe Josué: não tenha medo, não desanime, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem, né? Tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-lo em 5 árvores, onde ficar até a tarde. Ao pôr do sol, sob a ordem de Josué, eles foram tirados, né? Então, matou os 5, ok? Eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde havia se escondido. Na entrada da caverna colocaram grande pedra que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o rei à espada e exterminou todos os que nela vivem, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maqueda o que tinha feito com o rei de Jericó. Então, igreja, era assim, algo, né, que ele ia tomando espaço, ia matando, né, e Deus ia se cumprindo ali a promessa que Deus tinha feito para Josué, né? Seja forte, corajoso, porque, né? Estou com você, né? Então, assim, não adianta, né? E aí Josué também fala com o povo no 25, disse-lhe: não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. É isso que o Senhor, né, fará com todos os inimigos que vocês tiverem que, né, que combater. Vamos lá, para a parte 29, a conquista das cidades do sul. Então, Josué, olha que lindo. Então Josué e todo Israel com ele avançou a Maqueda para Líbina e atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos que nele viviam. Então, igreja, era algo que tinha que fazer, tinha que destruir. Vamos lá. Que viviam sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Por quê? Porque eram cidades pagãs, né? Então, o povo de Jericó, eles tinham que entrar e tinha que destruir tudo, né? Tinha que acabar com homens, mulheres, crianças, todo, não podia deixar nada. E eles tinham que destruir a igreja, entendeu? Tinha que exterminar tudo. Era porque quando eles exterminavam, eles se consagravam a Deus, entendeu? Era uma maneira, né, de mostrar que estavam consagrando a Deus ali, né? Uma consagração santa da destruição, porque é algo que Deus queria que fosse, então era assim que tinha que ser imposta, né? Ai, aleluia, tinha que ser consagrada à morte pelas ações ímpias, né? Que eles mesmos, havia feito, então eles teriam que sofrer por isso. Vamos prosseguir. No 31. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laque, cercou e a atacou.
Aí o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel e Josué tomou na cidade seguinte, atacou a cidade e matou a espada todos que nela vivia, como tinha feito em Líbina. Então tinha que fazer. Já acabamos de falar sobre isso, que a cidade era consagrada a Deus, matando todos, né? Porque eram povos pagãos que, infelizmente, serviam a outros deuses. Nesse meio tempo, Orão, rei de Jezé, foram socorrer Laques, mas Josué o derrotou e ele é o seu exército, sem deixar sobreviventes também. Josué e todo Israel, Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Egron, cercou e atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e a exterminaram, os que nela viviam como tinham feito com Laques. Então Josué, aqui ó, eles conquistaram e feriram a espada e exterminaram, né, todos que nele viviam, como tinha feito com Laques. Vamos prosseguir. No 26. Então, Josué e todo Israel com ele foi a Egron para Hebron e a atacou. Tomaram a cidade e feriram a espada, como também o seu rei e os seus povoados e todos que neles viviam, né? Então, tinha que destruir todos, igreja. E destruir totalmente a cidade e todos os que nele habitavam, como tinha feito com Egron. Depois Josué e todo Israel, como ele voltou, atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, mataram a espada, né? Exterminaram os que nele viviam, sem deixar sobreviventes algum. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinha feito com Libna e o seu rei com Hebron. Assim, no 40. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb, Cefela, as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor Deus de Israel tinha ordenado. Deus tinha ordenado, é tudo. Tudo que respira, Josué, é para você matar, é para você. Você não vai deixar nada, Josué. Tem que obedecer por completo, né? E aí, gente, a gente vê que Josué, ele, né, foi e fez, né? Conforme o Senhor havia lhe ordenado. A gente vê que ele diz assim, vamos lá pro 41. Josué, vamos lá. Josué os derrotou desde Barneia até Gaza e toda a região de Gozém, de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Quem lutou por Israel? Deus. Então, a igreja, é tremendo o que Deus fez com esse povo. Então, Josué retornou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Então, a igreja, é algo tremendo que Deus foi mostrando que a luta do povo de Israel não foi uma luta deles, que eles venceram por seus méritos, e sim porque Deus estava com eles. Olha que coisa linda, igreja, né? O Senhor, o seu Deus, né? Conquistou, vamos lá, no 42, também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o seu Deus, lutou por Israel, mostrando claramente que era Deus quem lutava, tá? Então a gente vê, né, todo o trabalhar de Deus, né, que é uma luta espiritual para com seu povo. A gente, igreja, eu sempre gosto, né, e nos últimos vídeos eu tenho feito este foco. Nessa época, essas pessoas, elas não tinham escolha, tá? Então, assim, Deus havia separado para si um povo, que era o povo de Israel. Os demais povos eram tidos como pagã, então não tinha o sangue de Cristo, não tinha o nome de Cristo, como tem para mim e para você hoje. Nós temos a opção de escolher, de servir a Deus ou não. Arabalassudeconai. Naquela época, aquele povo tinha que ser eliminado. Hoje, não. Nós estamos na graça. E o Senhor dá oportunidade para quem é um feiticeiro, igual a mim, que eu vim do espiritismo, né? Que eu vim da Umbanda, do misticismo, de muitas outras coisas. O Senhor me deu uma chance para mim. Eu estou aqui falando do seu amor, né? O seu amor me alcançou. E você também, que está do outro lado, você pode ser alcançado por este amor, tá bom? Porque hoje a graça, a Aramanda Sudekamai, é para todos. O Espírito Santo de Deus é para todos. Todos que querem, né? Que querem realmente servir a Deus com amor. Porque Deus, ele é amor, igreja. Parece que não mata criança, mas Deus, ele é amor, porque ele quer simplesmente que nós o amemos pelo que ele é. Mas o diabo não. O diabo, ele quer trazer destruição, mentira, engano, roubo, dissensão, confusão. Tudo, né? Para fazer com que Deus seja quem? O carrasco, né? E ele seja a vítima, e não é assim. Né? O diabo, ele é um mentiroso. Ele não tem salvação para ele, né? Mas aquele que crê no Senhor Jesus, né, será salvo. E é tão bonito
Eu já expliquei para os irmãos também esses dias que o povo de Israel, a nação inteira tinha que ser salva, porque era o povo, a nação em si, né? Representava a santidade para Deus, tinha que ser todo santo. Se um pecasse, então a comunidade em si, toda a nação estaria pecando, né? Por isso que tinha que apedrejar, igual a gente viu ali quando Acã, né? Pegou aquela capa ali da Babilônia, foi apedrejado e outras situações que a gente viu. Mas hoje eu e você estamos na graça, né? E você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você quer viver, toda a sua família à sua volta pode não ser cristão, mas se você for, você é a luz, Naramanda Sudekonai, que vai alumiar todo o teu povo. Tenha certeza disso. Começa por você. Amém? Deus abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Em São Paulo tá um frio que dói a alma. Mas Deus abençoe, fiquem na paz, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, como tem falado comigo. Beijo, Deus abençoe.